Gênesis 39 nos diz assim, o texto da palavra de Deus. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela tudo junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós exaltamos o nome glorioso do Senhor, mais uma vez, muito agradecidos, porque temos o privilégio de nos reunir, ó Deus, à Tua presença, exaltar a Tua majestade e ouvir a Tua voz. Que nesta noite, mais uma vez, o Senhor edifique o Teu povo, que o Teu Espírito leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, e que, ó Deus Santo, vivamos em acordo com aquilo que temos ouvido da Tua parte, daquilo que temos aprendido, para que o Teu nome seja honrado e exaltado. Nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós conhecemos bem o texto da Escritura
onde Deus nos ordena: sede santos, porque eu sou santo. E esta é uma ordenança para cada um daqueles que começam a sua caminhada com Cristo Jesus. Se antes de estar em Cristo, nós não tínhamos condições de atentar à lei do Senhor, à voz do Senhor, aos seus mandamentos, a partir do momento em que o Senhor transforma o coração dos seus filhos, Ele dá também uma nova disposição. Os filhos de Deus, eles têm então o privilégio de poder ouvir a voz de Deus, de compreender os mandamentos e de viver na força e no poder do Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus expressa nestes mandamentos. É por isso então que Jesus, ao chamar os seus servos, ele frisa dizendo que os seus servos devem se portar neste mundo como sal da terra e luz do mundo. Nós testemunhamos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é claro que nesse tempo em que nós estamos aqui nesse mundo e que começamos essa nossa caminhada em santificação, a fim de viver uma vida que glorifica ao Senhor Deus, por vezes nós iremos pecar. O pecado ainda é uma realidade na vida dos cristãos. Agora há pouco nós confessamos ao Senhor as nossas faltas, e nós fazemos isso porque sabemos que ainda pecamos. Haverá um dia em que não mais iremos pecar, mas enquanto estamos nesse mundo, nós iremos lutar contra o pecado. O problema acontece quando os crentes, ao invés de lutar contra o pecado, e ao pecar, reconhecerem a sua falta, pedindo perdão ao Senhor Deus, quando eles começam então a se justificar, dizendo: é assim mesmo, né? Eu sou pecador, as coisas não vão mudar, eu só não vou pecar quando eu chegar no céu. E por mais que estas expressões sejam verdadeiras, nós ainda pecamos e nós só iremos deixar de pecar no céu. Quando você usa esse tipo de desculpa, você está demonstrando que você está bem tranquilo na sua situação de pecado. E os crentes não podem se contentar em ter uma vida assim, uma vida medíocre. Por mais que saibamos que nós ainda pecaremos, nós precisamos nos esforçar, e como eu disse, no poder do Espírito Santo nós podemos fazer isso, nós podemos ouvir a lei e nós podemos colocar em prática a lei do Senhor. Nós precisamos viver em santidade diante do Senhor Deus. Seremos tentados diariamente. A Escritura vai dizer que nós temos inimigos. O mundo, a carne e o diabo são inimigos ferrenhos. E o tempo todo estamos sendo expostos à tentação. Agora, qual é a atitude que você tem diante da tentação? E o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido, talvez um dos mais conhecidos do livro de Gênesis. Talvez uma das histórias mais conhecidas e mais contadas. Não crentes, vez por outra, citam a história de José do Egito. Um homem que nós vimos que foi vendido pelos seus irmãos por conta da inveja, do ciúme dos seus irmãos e por conta também de ele mesmo ter plantado aquilo. José tinha os seus pecados, e eu tenho enfatizado aqui que Moisés, na narrativa de Gênesis, vai começar agora a mostrar a vida destes dois servos, tanto de José quanto de Judá, demonstrando que Deus está tratando com a vida de ambos. Nós vimos no capítulo anterior, Judá pecando por conta dos desejos do seu coração, passando à beira do caminho e tomando uma prostituta, ou aquela que ele achava que era uma prostituta, e que era a sua nora, que estava disfarçada. Judá, no final da história, reconhece o seu pecado, ele confessa a sua falta, ele entende o seu pecado diante do Senhor. E agora você tem a história de José, quando ele já está então na casa de Potifar. Ele foi vendido, como nós já ouvimos, e agora, como escravo na casa de Potifar, ele começa a trabalhar
de uma maneira bastante interessante. José tem em mente aqui o amor a Deus. Você pode perceber isso pela forma como Moisés começa a descrever esse moço na sua narrativa. Veja, no versículo 1 ele começa dizendo: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. E essa é uma declaração maravilhosa aqui, e que vai ser determinante naquilo que vai acontecer no restante do livro, no restante do capítulo. O Senhor era com José. E qual é o resultado disso? Que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Potifar entendeu isso, percebeu que Deus abençoava o seu servo, e então coloca todas as coisas debaixo da autoridade de José. A ênfase vai ser o tempo todo nisso. Veja quantas vezes Moisés vai repetir isso. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então você já tem essa informação. José é aquele que na casa de Potifar comanda todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Versículo 5: E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, de novo ele repetiu a informação. Mais uma vez, José é aquele que tem todas as coisas debaixo das suas mãos. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E nós temos visto esse padrão se repetindo aqui no livro de Gênesis. Por amor dos seus servos, Deus muitas vezes tem trazido prosperidade àqueles que não temem o seu nome. Não é a primeira vez que isso está acontecendo aqui na história, no livro de Gênesis. Isso já aconteceu outras vezes com os antepassados de José. De novo, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Aí olha o verso 6. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. E se você é daqueles leitores atentos, você olha para isso e fala assim: mas que texto ruim de ler, né? Esse homem é muito redundante, toda hora ele repete a mesma coisa, parece que não sai do lugar. Por que Moisés está o tempo todo fazendo isso, enfatizando isso? Ele quer demonstrar o lugar de honra e de autoridade que o Senhor já estava colocando José, enquanto ele é escravo de Potifar. Nada é vedado a José. José é senhor de todas as coisas. Há uma coisa que será vedada. Dá uma olhada no texto. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu que, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou às mãos. De novo, está vendo? Tudo aqui eu posso fazer, tudo aqui está nas minhas mãos. Mas perceba, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Você nota a semelhança dessa história com alguma outra história da Escritura? O primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia, mostra a criação. E mostra Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. E mostra Deus passando tudo às mãos deste homem, criado à sua imagem e semelhança. Um homem santo, que teve uma coisa só vedada. Não era uma mulher, ele tinha sua mulher. Mas Deus disse que ele não poderia tomar de um fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal. As semelhanças
entre as histórias, elas são bastante interessantes. Porque você sabe o fim da história de Adão. Adão peca naquele momento, um santo pecando contra o Senhor. Aqui você tem alguém caído. Aqui você tem um homem que não está naquele estado original, a imagem de Deus sem pecado, mas o homem que já é descendente do seu pai Adão, que tem as suas tentações e que está sujeito aos pecados. E a beleza do texto, a primeira que vem aos olhos, é como é que a graça de Deus, agindo na vida dos seus filhos, capacita os seus filhos a vencer tentações. Porque é isso que vai acontecer aqui no texto. José vencerá a tentação, e você tem princípios aqui que ajudam também você a vencer tentações. Quais são eles? O primeiro, como é que José vence a sua tentação? José considerou o pecado contra Deus. Dá uma olhada no verso 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José está considerando o soberano Senhor, o Deus de toda santidade. E considerar o seu Senhor, e considerar o pecado contra Deus, é que habilita José e que capacita José a vencer a tentação. Porque veja, José tem aqui vários motivos para se entregar à tentação. Vários. Ele poderia dar várias desculpas, como muitos de nós damos quando nós pecamos. Eu pequei por quê? Porque eu estava carente. Veja, eu pequei porque eu sou homem. Eu não procurei nada, foi ela que se ofereceu para mim. Olha, eu pequei porque eu fiquei com medo, ela é a esposa do patrão. Vai que ela me prejudica aí com o patrão. Mas o que você percebe no texto é que, em vez de arranjar desculpas ou um álibi para se entregar a prazeres, José considera o seu Senhor. Como cometeria esse pecado contra Deus? E se você quiser resistir e vencer as tentações, você precisa ter essa verdade bem presente na sua vida. Se você lembrar do segundo Adão na sua tentação, você vai lembrar que Jesus tem isso bem claro em mente. A resposta que ele dá a Satanás diante da tentação, quando Satanás diz: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares, é exatamente essa. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ninguém mais é digno de adoração, somente o Senhor Deus. Jesus, ele vence a tentação lembrando-se da santidade do Pai, e lembrando que nós não podemos pecar contra o Pai. É o que José está fazendo nesse instante. José, alguém que outrora nós vimos pecando contra os seus irmãos, mostrando a sua superioridade diante deles, fazendo questão de contar as histórias dos seus sonhos, onde ele aparecia maior do que os seus irmãos, mas agora ele considera o seu Senhor. E ao considerar o pecado contra Deus, ele vence a tentação. José sabe que ele precisa andar em santidade diante do Senhor. Ele entendia bem essa questão, por isso ele está dizendo: eu não posso pecar contra Deus. E a verdade é que quanto mais você conhecer a Deus, mais você entender e compreender a palavra de Deus, mais você resistirá ao pecado.
Quanto mais você tiver consciência da santidade de Deus, mais você irá abominar o pecado. Lembra que hoje de manhã na escola dominical nós estávamos falando a respeito disso? Quando eu disse, imagine o pecado, o primeiro pecado, o pecado de Adão. O que foi o pecado de Adão? Comer um fruto. Será que foi proporcional àquilo que Deus fez? Será que a punição de Deus foi justa? Foi só um fruto? E ao que parece eles nem comeram todo. Você só vai ter resposta a isso entendendo que isso foi justo, se você entender quão santo é Deus. Porque se você começar a colocar no nosso nível, o que é isso? É nada. Mas se você entender que há ali um homem desobedecendo a ordem de um Deus santo, soberano sobre todas as coisas, o menor pecado se tornará algo grandioso, que só pode ser resolvido quando Deus envia o seu Filho a fim de cravar nele a culpa. Você entende o tamanho da transgressão de Adão quando você olha para a cruz e percebe que em Cristo Jesus o Senhor castigou os pecados do seu povo. Se você entende a santidade de Deus, isso te ajuda a lutar contra a tentação. O problema é que muitos, diante da tentação, não pensam em Deus, não querem saber, estão apenas querendo dar vazão aos desejos do seu coração. Os desejos do seu coração nesse momento se tornam muito maiores do que Deus, e entre Deus e os desejos do meu coração, eu fico com os desejos do meu coração, achando que isso vai me trazer satisfação, alegria, achando que dar vazão ao pecado vai trazer bons resultados que eu não tenho em Deus, porque afinal de contas, se eu cresce que eu tenho em Deus algo melhor do que aquilo que eu terei ao pecar, eu não pecaria. Pecado é fruto de incredulidade diante daquilo que nós temos na pessoa de Deus. Você precisa conhecer a Deus, você precisa saber aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus, e você precisa orar como o Senhor nos ensinou: não nos deixes cair em tentação. José considera o pecado, você precisa considerar o pecado contra Deus, mas José faz mais. Além de considerar o pecado contra Deus, ele considera também a maldade contra o seu próximo, porque ele diz no mesmo verso 9: como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Veja que ele falou duas coisas. Como é que eu cometeria tamanha maldade contra Potifar, que é maior do que eu, que não é maior do que eu nessa casa, que me deu tudo, mas me vedou a sua mulher, porque era dele? Como é que eu vou fazer uma maldade dessa com ele? E como é que eu pecaria contra Deus? E bem antes de você ter a lei do Senhor sendo entregue em tábuas lá no Monte Sinai, você tem José falando que não pecaria por causa do amor a Deus e por causa do amor ao próximo. O resumo da lei está aqui. Quando você olha para isso, você precisa chegar à conclusão que lá na criação o Senhor colocou no coração do homem a sua lei. E José está entendendo muito bem isso. Ele precisa amar a Deus, ele precisa amar o seu patrão. Ele não quer trair a confiança do seu patrão. Ele demonstra amor a Potifar. E nessas duas primeiras atitudes que você vê José tomando aqui para não querer pecar contra Deus e não querer cometer maldade contra o próximo, você tem um resumo da lei que Jesus fará no Novo Testamento. Mestre, qual é o maior dos mandamentos?
Então Jesus responde com: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a esse, não é o segundo menor do que esse, nem o segundo maior do que esse. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você, diante da tentação, não considerar o próximo, você pecará contra ele. E de novo, o que vai estabelecer isso é o quanto você ama a Deus e o quanto os desejos do seu coração estão tomando conta do seu coração. Porque quando você elege algum aspecto da criação como o seu Deus funcional, você vai deixar Deus de lado. E quem ditará as regras de como você deve viver é o seu desejo. E pouco importa se eu vou pecar contra alguém, se eu vou passar alguém para trás, se eu vou magoar alguém, se eu vou mirar contra alguém, se eu vou ser injusto contra alguém, desde que eu consiga aquilo que eu tanto desejo. Eu preciso considerar o meu próximo. Eu preciso fazer aquilo que Paulo ordena, considerar o meu próximo superior a mim. É essa a ordenança o tempo todo da Escritura. É assim que eu preciso olhar para aqueles que estão à minha volta, porque se eu não considero o meu próximo superior a mim mesmo, eu nunca vou me colocar como servo. Eu sempre vou olhar para aqueles que estão à minha volta como se eu fosse superior a eles. E o interessante é que na argumentação de José, ele diz: olha, Potifar não é maior do que eu nessa casa. Ele me colocou aqui no mesmo nível. Mas ele se faz servo e diz: mas eu não vou me aproveitar disso. Você lembra do texto que nós cantamos aqui? Paulo, quando fala de como devemos ser humildes, ele vai dizer exatamente: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo como Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E a declaração de José aqui, é lógico, mudando o que tem que ser mudado, porque a comparação é entre o pai e o filho, e agora José e Potifar, aqui são pecadores, mas José está dizendo bem claramente: Potifar me elevou ao mesmo nível de autoridade, ele não é maior do que eu, mas não é por isso que eu vou tomar o que é dele. Eu considero o meu Senhor, eu não posso cometer tamanha maldade contra ele. Para vencer a tentação é necessário considerar o próximo. O problema é que até mesmo cristãos começam a assumir aquele modo de pensar desse mundo, que é: o mundo é dos mais espertos, bobeou, dançou, né? Primeiro eu, depois talvez, quem sabe, as outras pessoas. Até mesmo as pessoas que passam por problemas e muitas vezes vão fazer terapia, vão ouvir na terapia isso: ame-se mais, né? Dê mais valor a você, e vai ter aí uma injeção de amor próprio, vai morrer de overdose de amor próprio, porque quanto mais você se amar, mais você vai pecar contra Deus e contra o próximo. É por isso que a Escritura não diz que você deve se amar, a Bíblia diz que você deve amar a Deus e você deve amar o próximo. Você deve considerar você mesmo menor, você deve servir. É essa posição que nós precisamos nos colocar. É assim que a Escritura nos mostra que devemos lidar com a tentação. Mas se nós nos aproximamos da tentação, esquecendo de Deus e achando que nós somos melhores do que as pessoas à nossa volta, não tem erro. Eu vou pecar, eu vou sucumbir à tentação, porque eu vou achar que ao cometer esse pecado, eu vou ter aquilo que eu necessito para minha
alegria. Lembre-se do seu próximo. Muitos crentes, como eu disse, por assumir a mentalidade desse mundo, talvez, ao invés de considerar a maldade, iriam começar a arrumar boas desculpas para pecar. E quando nós arrumamos desculpas até piedosas, aparentemente piedosas, para pecar. Uma vez eu brinquei aqui falando isso, né? Até quando a gente quer fofocar, a gente consegue arrumar uma atitude piedosa. Crente não faz fofoca, crente compartilha motivo de oração. Certo? Você está doido para contar um problema que você soube, e aí você lá na sua piedade diz: olha, vamos orar para fulano. Por quê? Pronto, a porta aberta. Contou a fofoca. Era orar coisa nenhuma, você queria era contar o que o irmão fez. Cuidado, porque o nosso coração corrupto muitas vezes não considera o próximo. Terceiro princípio que você aprende aqui com José é que para vencer a tentação, você não pode dar ouvidos àquilo que vai contra a palavra de Deus. Dê uma olhada aí, depois que ele responde no verso 9, a esposa de Potifar, o texto diz assim: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela todo dia. Essa mulher falava para ele: deite comigo, deite comigo, deite comigo, todo dia. Parece que José não tem sossego na sua vida aqui. E aquilo que ela falava a ele era algo contrário ao que Deus ordenava. Daí então o princípio: não dê ouvidos ao que vai contra a palavra de Deus. Ele rejeita aquilo que a mulher de Potifar está falando a ele. Ele não quer saber do que ela está falando a ele. Ele não cede. E o motivo de muitas vezes você cair em tentação é o fato de você estar dando ouvidos àquilo que vai contra a lei do Senhor. E nós fazemos isso de várias formas. Nós fazemos isso ligando a televisão, assistindo um seriado. Besteira, né? Isso é entretenimento, lazer, que está muitas vezes alimentando o coração, tornando comuns coisas pecaminosas, fazendo com que a gente devagarinho vá achando normal aquilo que Deus abomina. E quando estamos diante da tentação, o coração já está treinado para o mal, mas está treinado. Ou onde nós navegamos na internet, o tipo de notícia que nós buscamos. E a pergunta aqui é: com o que você tem alimentado o seu coração? Porque muitas vezes, na ânsia de fazer o que nós queremos fazer, nós vamos alimentar o nosso coração com aquilo que nós queremos ouvir. E nós começamos a treinar o nosso coração para pecar. Em vez de fazer aquilo que Paulo ordena: não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em vez de fazer aquilo que Paulo ordena: tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós precisamos cuidar do coração. A Bíblia diz que sobre tudo o que se deve guardar, nós devemos guardar o coração, porque é dele que procedem as fontes, as saídas da vida. Do coração fluirão vários rios. Estava falando isso ontem aos casais. Vai fluir o rio da ira, vai fluir o rio da cobiça, vai fluir o rio da inveja, se você não cuidar dele. Para que você não tenha ira, para que você não tenha inveja, para que você não seja injusto, você precisa cuidar da fonte. A fonte precisa ser guardada.
A fonte precisa ser purificada. E Deus faz isso, transformando o coração e nos dando a sua palavra, que vai nos limpando, que vai nos dando uma nova perspectiva de vida, sobre aquilo que é correto, sobre aquilo que é prazeroso, sobre aquilo que de fato é verdadeiro, a ponto de você entender verdadeiramente o que é alegria, o que é felicidade. Se você olhar no nosso catecismo, é a primeira pergunta, certo? O fim e propósito do homem: glorificar a Deus e ter alegria nele. Mas a queda fez com que isso ficasse embaçado. Nós não sabemos nos alegrar em Deus, nós buscamos outras fontes, e nós damos ouvidos a conselhos ímpios que dizem: dê vazão ao seu coração, faça o que o seu coração está pedindo. Não faça, não faça, faça o que a Escritura te ordena, porque não serão poucas as vezes que o seu coração vai pedir coisas que Deus abomina. Todos os dias você estará diante de tentações onde o seu coração vai querer fazer coisas que Deus abomina. Por isso, não ouça o seu coração, ouça a Escritura e encha o seu coração da Escritura, a ponto de chegar num momento e dizer como o salmista: eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Mas se você não gasta tempo com isso, guardando a palavra de Deus, você pecará. Quando Jesus enfrentou a tentação, a primeira que Satanás diz, né? Se você é mesmo o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A resposta foi qual? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu já falei isso várias vezes aqui, mas é bom lembrar. A palavra que havia saído da boca de Deus no versículo anterior tinha sido: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Logo depois Satanás fala: será? Bom, vamos fazer o teste? Se você é mesmo filho de Deus, manda pedras se transformar em pão. Por isso a resposta. Não foi essa a resposta que os nossos primeiros pais deram. Quando Satanás disse: foi assim mesmo que Deus falou, e a mulher titubeou. Ou quando a mulher respondeu e disse: nós vamos morrer, e Satanás falou assim: é certo que vocês não vão morrer. Deus está blefando, e ao invés de ser firme, dizendo que a palavra de Deus não falha e de que Deus não blefa, ela cedeu, ela duvidou da palavra de Deus. Adão duvidou da palavra de Deus. E todas as vezes que você duvidar da palavra de Deus, dando ouvidos àquilo que este mundo diz para você fazer, você vai cair em tentação. Não é à toa que a Escritura afirma, Paulo vai dizer aos coríntios: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Há crentes que estão cercados de amigos ímpios, e que todo dia ficam ouvindo esse falatório dos ímpios, e isso já está tão normal para eles, que eles estão agindo como ímpios e não estão percebendo. E ao invés de estarem ao lado de pessoas que não conhecem a Cristo, proclamando a Cristo e sendo sal da terra e luz do mundo, estão se deixando influenciar. Não dê ouvido àquilo que vai contra a palavra de Deus. Há crentes que vão tomar conselhos sobre coisas sérias da vida com pessoas que não temem a Deus. Com quem eu vou casar, como que eu vou criar meus filhos, que rumo eu vou tomar no meu trabalho. Ímpios não são uma boa referência para que crentes tomem conselho. Bem-aventurado é aquele que não faz isso, mas que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Para vencer a tentação, você não pode dar ouvidos ao que vai contra a palavra de Deus. E mais, para vencer a tentação, você não pode se expor a locais que facilitem o pecado.
Dê uma olhada aí. Verso 11: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos seus negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ele correu. Você acha que José correu da esposa de Potifar mesmo? Um jovem, forte, era dar um salavanco nela e jogá-la para longe. José correu dele. E aqui você tem um princípio extraordinário. Não ache que você é capaz de resistir ao pecado e fique ali brincando. J. Adams chama isso aqui que eu estou dizendo de amputação radical. E ele pega esse do princípio onde Jesus diz: se o teu olho te faz tropeçar, arranque. Porque é melhor entrar no céu sem um olho do que com os dois você ir para o inferno. E se a sua mão direita te faz tropeçar, arranque, lança de você. É lógico que Jesus não estava ensinando mutilação. Jesus estava dizendo que você não se expõe àquilo que pode te levar ao pecado, não brinque com o pecado. É isso que J. Adams chama de amputação radical. Então, se você sabe que certos locais são propícios ao pecado e que podem te levar ao pecado, o que você está fazendo aí? Por que você está indo aí? Por que você ainda não foi embora? Se você sabe que você pode ser influenciado pelos seus amigos ímpios, por que você insiste tanto em estar com eles? Nós precisamos lembrar que com o pecado não se brinca. Eu ouvi uma vez uma ilustração que cabe bem aqui, de um rei que estava contratando um cocheiro novo, e ele queria testar as habilidades do cocheiro, aquele que ia conduzir lá a sua charrete. E aí então tinha um despenhadeiro, e a ideia era quem que consegue chegar mais perto do despenhadeiro e não cair. E então veio o primeiro, todo habilidoso, e se colocou lá, tocou os cavalos, e quando chegou bem pertinho ele freou os cavalos, e os cavalos pararam a meio metro do despenhadeiro. O segundo veio, quando chegou mais perto ainda ele freou e parou bem pertinho, 10 centímetros, vai ser bom. Quando chegou o terceiro, ele veio tocando os cavalos, quando deu uma distância de uns 4 metros, ele parou o cavalo e ficou lá. E ele falou assim: esse aqui eu quero contratar, porque os outros confiam demais neles mesmos, eles estão brincando demais com o despenhadeiro. Mantenha-se longe do despenhadeiro. Faz como José, vai embora. Não fique ali testando a sua capacidade de resistir ao pecado. Não se exponha a lugares assim. Lembre-se da advertência paulina: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não se ache tão soberbo assim, achando que você nunca vai cair em tais tipos de pecado. Nós somos fracos, nós somos ainda pecadores. Além disso, a Bíblia vai dizer que você precisa se abster de toda aparência do mal. Então evite lugares que facilitam o seu pecado. Tem muita gente dizendo: olha, eu vou fazer tudo para não cometer o pecado X, mas vive se expondo à tentação. Quer ver? Sabe quando você diz assim: amanhã eu vou começar a dieta, e aí você hoje passa no supermercado e enche a sua prateleira de coisa gostosa?
É verdade que você quer começar a dieta mesmo amanhã? Nós vamos fazendo aí, tramando, como é que nós vamos pecar amanhã. Eu ouvi uma história uma vez essas anedotas que o pessoal conta, de dois homens que bebiam muito, e um dia eles falam assim: a gente está bebendo muito, vamos parar de beber. E aí combinaram que nunca mais eles iam beber. Aí um dia um passou na casa do outro, disse: ô compadre, vamos pescar? Aí falou: vamos, pescar é bom, né? Aí estava com 2 sacolinhas, um do lado do outro. E aí estão indo embora, um ficou curioso: o que tem nessa sacola aí? Ele falou assim: cachaça. Assim, mas cachaça não, nós já combinamos que nós não vamos beber mais. Eu falei: não, cachaça aqui é porque para chegar no rio a gente passa no meio do mato, tem cobra. E eu já ouvi dizer que quando a cobra pica, se você tomar a cachaça, corta o veneno. Eu falei: ah, entendi. O que tem na outra sacola? Sim, uma cobra, né? E tem um monte de crente lidando com o pecado assim. Eu não quero pecar não, mas eu estou procurando ocasiões. Fuja. Faça o que José está fazendo aqui. Corra. Diante da tentação, José, diferente de muitos de nós, ele não tenta arrumar justificativas para pecar. Como eu disse, ele poderia ter dado várias. Mas a verdade é que este homem demonstra nesse texto que ele está sendo tratado pelo Senhor, e que o Senhor está santificando a sua vida. Porque se Deus não santifica a vida dos seus filhos, é impossível a luta contra o pecado. Mas se é verdade que Deus está santificando a sua vida, você pode fazer aquilo que Paulo ordena, você pode desenvolver a salvação, porque Deus está operando em você o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. E então você poderá fazer como José. Você poderá considerar o pecado contra Deus e lembrar que você vive o tempo todo na presença do Santo Deus. Não há um momento sequer que nós estejamos distante dele. E todos os nossos pecados são perante a face de Deus, e por isso uma afronta terrível àquele que deu o seu Filho para cravar na cruz os nossos pecados. É preciso considerar a maldade contra o próximo. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que se você diz que ama a Deus, que você não vê, enquanto você não ama o próximo que você está vendo, você está mentindo. O amor a Deus, ele é visível na forma como nós lidamos com aqueles que estão à nossa volta. Então considere o pecado contra o próximo diante das tentações. Aprenda a abrir mão dos desejos do seu coração. Não dê ouvidos àquilo que vai contra a palavra de Deus. Encha o seu coração da Escritura. Aprenda dia a dia do Senhor. Alimente o seu coração com a palavra de Deus e não se exponha a locais que podem facilitar o seu pecado. Como eu disse, a razão de José poder ter vencido o pecado está logo lá no começo do versículo. O Senhor era com ele. Deus estava com José. Deus está com você. Mas algo que o texto mostra de forma clara é que não é porque você fez o que deve fazer, não pecou, que você vai estar livre de problemas, porque o resultado está no restante do texto. Aquela mulher chegou diante do seu marido, mentiu contra José, e aquele homem que naquele momento se portou como alguém justo, foi parar na prisão injustamente. E quando você considera essa história à luz da história da redenção, você percebe algumas coisas importantes. Primeiro, você
Percebe o contraste entre a postura de Judá no capítulo anterior, dando vazão ao desejo do seu coração, e a de José aqui, refreando o seu coração, por amor a Deus e amor a Potifar. E você percebe que não é José, o descendente pactual, que entrará na linhagem de Cristo, mas Judá, aquele que lá atrás sucumbiu, o que demonstra que a eleição de Deus, e aqui para estar nessa linhagem pactual, não é porque um era melhor do que o outro, porque ambos lidavam com o pecado, e nesse momento, de um capítulo para o outro, você vê que Judá quebra o pacto e José se mantém fiel. É Deus quem está sustentando os seus filhos, mas um aspecto ainda muito mais importante, que mostra e aponta para a própria tentação de Cristo. Cristo, como eu mostrei aqui durante todo o sermão, ele vence a tentação considerando o pecado contra o seu Pai, afirmando de forma categórica a Satanás que ele precisa dar ouvidos à palavra que vem da boca do Senhor, que ele não pode se prostrar diante de nenhum outro senão o Senhor, e que ele não pode tentar o seu Senhor. Jesus vence aquela tentação. Jesus vive uma vida toda de justiça. Se José está sendo justo aqui, outrora ele pecou contra o Senhor, ele pecou contra os seus irmãos, mas Jesus vai viver durante toda a sua vida sem cometer pecado algum, e ainda assim ele enfrentará um destino pior do que a cisterna, pior do que a prisão. Ele enfrentará a cruz e a ira do Deus Todo-Poderoso. A história de José aponta para aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo irá fazer, irá realizar em sua obra. Pois falsas testemunhas serão levantadas e acusarão Jesus de pecado, tal qual esta mulher está acusando José de pecado. Mas para que José pudesse resistir à tentação, e para que eu e você pudéssemos resistir à tentação, Jesus, que é como Deus, ele não julga como usurpação ser igual a Deus. Ele se entrega à morte de cruz, para que os nossos pecados sejam cravados e cancelados, para que um novo coração possa ser dado ao povo de Deus, para que o Espírito possa ser dado a cada crente, a fim de que os crentes sejam habilitados a viver em santidade para a glória de Deus. E é por causa de Cristo que José resiste à tentação. É por causa de Cristo que você pode resistir à tentação. Ele já morreu por você, ele já perdoou os seus pecados, ele caminha com você, ele te ensina a orar, clamando ao Pai, que não deixe que você caia em tentação, se colocando Ele mesmo de intercessor, garantindo que essa oração será ouvida. Você não precisa brincar com o pecado, você não precisa transigir com o pecado, você não precisa sucumbir à tentação, porque em Cristo Jesus você é fortalecido para lutar contra o pecado. Mas se porventura você pecar, ainda em Jesus Cristo você tem alguém pronto a perdoar, quando ao invés de justificar as suas ações, você contrito confessa as suas faltas. Considere o seu Senhor, o seu Salvador. Enfrente as tentações de modo digno do Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude.